Muito bem-vindo para mais um ciclo de conversas Terra a Terra, uma parceria entre o Expresso e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Temos vindo ao longo das últimas conversas a debater os temas mais importantes do setor agrícola, desde a questão da alimentação, à questão do negócio, à questão da sustentabilidade. O que é que se pode esperar deste setor? O que é que se pode esperar do trabalho do governo para este setor, do poder local e também dos fundos europeus, que sabemos da tamanha importância que têm no setor agrícola. Hoje trazemos um formato um bocadinho diferente, uma mesa redonda, um debate com três convidados. Pedro Mota Soares, ex-ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Carlos Costa Neves, ex-ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, e Pedro Cisa Vieira, ex-ministro de Estado da Economia e da Transição Digital. Vamos aproveitar a vossa presença para fazer um balanço dos vários temas que já falámos e começo por lançar o mesmo desafio a todos. Estiveram todos no poder político e a minha pergunta é a seguinte: se regressassem agora ao governo, qual é que seria a primeira medida que tomariam para o setor agrícola se tivessem essa oportunidade? Antes de mais, muito obrigado ao Expresso, muito obrigado à JAP por este convite e um cumprimento muito especial também aos meus dois colegas de painel. Eu não tive funções diretamente ligado ao tema da agricultura, tive na Ação Social, tive um emprego que tem uma ligação, como é óbvio, muito forte ao setor, mas porventura eu acho que uma das maiores responsabilidades que o poder político tem, e nem sempre tem capacidade de o fazer, é explicar, pode parecer básico, mas é explicar a cada um dos cidadãos portugueses a importância do setor agrícola, não é só no quadro nacional, é no quadro da União Europeia, da qual nós fazemos parte. Eu sei que muitas vezes as pessoas questionam que há muitos apoios públicos, comunitários para o setor agrícola, mas a verdade é que o setor agrícola é responsável pela soberania alimentar do espaço da União Europeia. E isso, talvez no mundo de hoje, que é um mundo em que nós percebemos que há conflitos entre blocos políticos, entre geografias, que há cenários mesmo de guerra que afetam muitas vezes aquela que é a alimentação que chega à mesa de cada um dos portugueses, é muito importante nós percebermos que a política agrícola comum, que eu acho que é um dos grandes exemplos de sucesso do que hoje é a União Europeia, é responsável pela soberania alimentar de mais de cerca de 450 milhões de habitantes europeus no nosso espaço continental. É importante explicar que a soberania alimentar não é uma coisa que seja eminentemente nacional, não é a soberania de cada um dos países dentro da União Europeia, é a soberania deste espaço que é a União Europeia, que é do bloco europeu. E por isso mesmo, quando nós olhamos, por exemplo, para a PAC, é importante explicar que, mesmo que a PAC tenha, e bem, apoios ao rendimento dos agricultores, a lógica não é privilegiar um setor face aos outros. A lógica é fornecer a todos algo que é básico e é essencial. Nós hoje discutimos muito, por exemplo, a reforma da PAC, o que é que está a acontecer na reforma da PAC. Assistimos muito recentemente, no quadro nacional, mas também no quadro internacional, a um conjunto de manifestações que levaram um bocadinho os responsáveis europeus a repensarem o que era a origem da PAC. E a PAC tinha, inicialmente, de uma forma simplista, duas finalidades. Por um lado, apoiar o rendimento dos agricultores, por outro lado, garantir que nós temos uma agricultura que é uma agricultura sustentável, produtiva, moderna. E estes dois pontos são muito importantes. Eu sei que a PAC, entretanto, se burocratizou, se calhar há muitas críticas que nós podemos fazer a muitas coisas que aconteceram nos últimos anos nesta mesma dimensão. Porque há muitas queixas dos agricultores que não conseguem chegar aos fundos europeus, não é? De acordo. Hoje, se calhar, a pergunta interessante a colocar, mesmo em instâncias europeias, é se nós vamos conseguir voltar a ter uma PAC que esteja mais focada no apoio ao rendimento dos agricultores. E também, para não chocar ninguém, isto não é diferente de outros blocos. Acontece nos Estados Unidos, acontece de uma forma diferente no Mercosul, acontece na China, e, portanto, também desse ponto de vista, se a Europa quer ter uma dimensão que é uma dimensão própria, e eu acho que a PAC, mais uma vez, é um dos bons casos de sucesso que nós temos no quadro da União Europeia, é muito importante, se calhar, voltar aqui um bocadinho à origem, voltar a esta Portanto, a sua primeira medida seria no sentido da informação? Seria de conseguir explicar a cada um dos portugueses que todos os dias estão ao pequeno almoço, almoça ou janta, que muitas vezes a alimentação que tem no prato, que garante a nossa soberania, também é produzida com o nosso esforço, com o esforço de todos os europeus. Carlos Costa Neves, pergunto-lhe qual é que seria a sua primeira medida.
Em primeiro lugar, explicar, e estou de acordo com o que acabou de ser dito, mas explicar e dar importância política. Acho que um dos problemas que tem existido é como explicar se, quer da área política, quer da parte dos cidadãos, nomeadamente os cidadãos que vivem nos grandes meios urbanos, não têm a noção do que é ser agricultor, do que é produzir os alimentos, como é que é viver como agricultor, como é que é viver em família como agricultor, normalmente fora dos grandes centros, e como os grandes centros têm muito mais população e os produtos agrícolas lhe aparecem à disposição sem saber bem de onde é que veio, nem como foi produzido para o cidadão comum, ora é preciso dar importância política ao setor. Portanto, no Mas governo, quando foi ministro não conseguiu fazer isso? Quando fui ministro, pretensões à parte, é sempre difícil falarmos de nós, senti que me davam importância por ser Ministro da Agricultura. Mas eu estive também como Ministro da Agricultura cerca de 8 meses, estive muito mais tempo como Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Portanto, do período em que fui Ministro da Agricultura, senti que era dada importância ao setor. Dar importância política e depois também como é que essa política é exercida. Eu tenho uma opinião, é a minha opinião, que pode ser particular, é que é fundamental o reforço da importância relativa das associações agrícolas. Ou seja, a ideia de que o Ministério existe lá em cima e depois existem as associações agrícolas e depois existem os agricultores e que estas coisas, estas realidades não se interpenetram, é pôr em causa a eficácia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as associações agrícolas têm que ter força de baixo dos próprios agricultores e têm que ter força de cima do poder político. E temos que valorizar as associações de agricultores. E podemos atribuir muito mais funções do que elas têm hoje. Mas mais funções também trazem financiamento. Podemos lhe atribuir mais funções e mais financiamento. Dou um exemplo. Porque é que um agricultor há de ter apoio técnico hoje tão necessário da parte do Ministério da Agricultura e não da parte da associação que lhe faz falta? Porque é que um agricultor, para organizar um processo de candidatura a qualquer fundo europeu, não há de ter mais apoio, ou até exclusivo apoio da sua associação, e há de ter apoio do Ministério, às vezes muito distante, nomeadamente com estas reformulações orgânicas? Portanto, é preciso reforçar a capacidade das associações agrícolas. Em terceiro lugar, gostaria também de distinguir uma maior defesa e muito dirigida e muito conhecedora daquilo que é a agricultura portuguesa no contexto da União Europeia. Nós temos, como todos os países têm, as suas especificidades. E, neste momento, as interdependências que se estabelecem com a agricultura, na água, na energia, no ambiente, no digital, enfim, em áreas variadíssimas, têm funcionado, penso eu, em desfavor da agricultura. Portanto, se este meu sonho ou este meu ideal se realizar, nós teremos a agricultura onde eu penso que ela devia estar como setor. Pedro Cisa Vieira também lhe pergunta assim qual é que seria a sua medida. Tivemos aqui a explicar a importância do setor, dar importância política. O que é que acha que seria mais importante fazer de imediato? A água, tratar do tema da água, que é um fator de produção crítico para a agricultura, a agricultura consome cerca de 70% da água que é aproveitada em Portugal e, portanto, acho que o tema da água é crítico. Mas antes de ir lá, só para dizer que, estando no Governo e sendo Ministro da Economia, a minha relação com o setor era uma relação, não era lateral, era central, mas não era principalmente dirigida ao setor. Eu tinha a responsabilidade de acompanhar a indústria agroalimentar, portanto, tudo o que era depois, digamos assim, da produção primária, que era a transformação alimentar. Tinha, obviamente, a responsabilidade pela parte da distribuição,
e tinha também a responsabilidade pela parte da segurança alimentar e da qualidade alimentar através da ASAI. E, portanto, isto significava que toda a cadeia de valor e de produção dos produtos, desde que são produzidos até que chegam à mesa dos consumidores, acabava por ter uma participação muito grande do Ministério da Economia. Isso também me levou a pensar que o tema da cadeia de valor é crítico para o sucesso da nossa agricultura. Há uma relação muito desigual entre uma produção muito fragmentada e aquilo que é o poder concentrado do setor da distribuição e uma parte, aliás, daquilo que são as reivindicações dos agricultores nestas manifestações mais recentes tem precisamente a ver com a questão de os produtores terem a justa remuneração pela parte que contribuem para o preço final dos alimentos. E eu acho que aqui há muita coisa que fazer. Nós fizemos regulamento... Olha, tentámos assegurar que produtores agrícolas e produtores de alimentos e a distribuição se sentassem à mesma mesa, com algum sucesso, que fizemos aprovar o decreto-lei proibindo as práticas individuais restritivas da concorrência, portanto, uma série de práticas que do lado da distribuição mas, de qualquer das formas, acabámos por ver os agricultores a queixarem-se, como já não víamos há muito tempo. É o que eu estou a dizer, é um trabalho que tem que continuar a ser feito e que a questão da cadeia de valor é mesmo muito crítica. Mas também fiquei muito claramente a perceber que a nossa agricultura deu um salto imenso em termos de produtividade, em termos de qualidade, em termos até de formação dos agricultores, e já temos hoje uma componente de exportação muito significativa, que é cada vez mais importante dentro daquele aspecto da soberania alimentar europeia que o Pedro Mota Soares estava a referir. Mas a coisa mais crítica, que eu acho que tem que ser uma prioridade para todo o Estado, para toda a nação, é mesmo o tema da água. É um tema que ameaça o nosso modo de vida. As alterações climáticas, indubitavelmente, têm um impacto no nosso território que é muito crítico. A água que ocorre naturalmente em Portugal, que nos chega dos rios internacionais ou a que cai da chuva, cada vez é menos frequente, há períodos mais frequentes e de seca intensa e, portanto, nós temos que assegurar que grandes consumidores de água, como é o setor agrícola, passa a medir a água que utiliza. 70% das produções agrícolas não mede sequer a água que utiliza. A ter práticas mais eficientes de rega, a ter redes de rega que tenham menos perdas, o que implica muito investimento. E implica também depois formação e preparação das próprias explorações agrícolas para serem mais eficientes. E depois, do lado público, além da parte da rega, é mesmo nós sermos capazes de melhorar a retenção de água, quer dizer, fizemos um grande salto no sentido da promoção, por exemplo, da barragem do Pisão, que era uma coisa que há 70 anos se falava no distrito de Porto Alegre e que agora está a avançar, mas temos que fazer também no Algarve uma série de trabalho sem o qual a nossa agricultura vai passar muitas dificuldades, mas independentemente de melhorarmos a captação e a reserva de água, nós temos mesmo que ser mais eficientes no uso da água. Isso implica também um trabalho muito grande com os agricultores em termos da sua formação, da sua capacitação tecnológica e dos sistemas de rega. Portanto, eu diria que prioridade para o país no seu conjunto e para o setor agrícola é mesmo a questão da água. E porque a água foi um dos temas que falámos em quase todos os episódios, Pedro Mota Soares, aquilo que assistimos, que vimos acontecer no Algarve, com a restrição da água para os agricultores, para si faz sentido? É uma enorme preocupação nacional. Se nós olharmos para a bacia do Mediterrâneo, Portugal e Espanha, mas Portugal mais até do que Espanha, são os territórios que estão a ser mais afetados pelas alterações climáticas. E, portanto, a grande pergunta que nós temos de fazer é: conseguimos ou não conseguimos captar esta água? Deixe-me dar-lhe um exemplo que eu acho que toda a gente que está em casa percebe. Eu tive o privilégio de fazer parte de um governo que acelerou a conclusão da barragem do Alqueva. Se calhar em 10 ou mais anos conseguiu-se acelerar a construção desta mesma barragem. Eu lembro que na altura
se dizia que era um projeto megalómano que jamais estaria na sua cota máxima. Este ano, 2024, onde choveu bastante, nós chegámos a estar a 70 centímetros da cota máxima do Alqueva. E hoje, toda a gente que olhe para a região do Alentejo percebe que houve uma transformação total daquela região, exatamente porque temos conseguido captar água, reter essa mesma água. Eu lembro-me que há 10 ou há 15 anos atrás, se nós falássemos, por exemplo, do transvase de rios, era muito difícil, até do ponto de vista ecológico. Hoje é algo que se tornou bastante mais comum e que provavelmente Portugal vai ter de acelerar. Peço-lhe para direcionar a sua resposta para a questão dos agricultores, como não temos muito tempo. O ponto é exatamente esse. A água é fundamental para a agricultura, mas é fundamental para a coesão territorial. Sem água, nós não vamos conseguir ter agricultores, não vamos conseguir ter ocupação do território. E por isso mesmo, nós devíamos acelerar a conclusão do Plano Nacional de Barragens. Portugal perdeu, na minha opinião, uma oportunidade quando desenhou tudo o que tem sido os últimos programas comunitários. Quando nós desenhámos o PT 2030, devíamos ter tido uma preocupação muito grande de assegurar não só a conclusão de um conjunto de canais de irrigação que temos, como eventualmente até o Plano Nacional de Barragens. Algumas foram feitas, o Pedro Cisa Vieira citava uma, no Algarve ainda é possível fazer mais. Mesmo no próprio PRR nós perdemos esta oportunidade. Mesmo se quiséssemos organizar o nosso Portugal 2030, o PT 2030, um bocadinho conjuntamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, poderíamos ter incluído uma dimensão de captação de água. Também parece que será sempre mais fácil fazer esta matéria com fundos comunitários do que só com fundos nacionais. Agora, sem água não vamos conseguir ter agricultura, sem agricultura não temos coesão territorial e não temos coesão social. Todas estas matérias se interligam. Eu falo muito da importância de explicarmos a cada uma das pessoas, mesmo os mais urbanos, a importância da agricultura, mas para que nós possamos ter verdadeiramente agricultura, precisamos destes fatores de produção e a água é um absolutamente essencial. Espero que haja esta capacidade de concluir rapidamente o que é o Plano Nacional de Barragens, no sentido de captarmos. Muitas vezes nós não temos uma falta de água, temos a falta de retenção, capacidade de reter essa mesma água para podemos utilizar. As alterações climáticas são exatamente isso. Fenómenos muitas vezes extremos e depois secas mais contínuas. Temos de ter a capacidade de armazenar água para a utilizar quando eventualmente estejamos numa altura de seca. Para fecharmos esta questão da água, Carlos Costa Neves, os agricultores acabam por depois ser os primeiros a sentir na pele as alterações climáticas, como falámos, e esta questão da água tem que ser gerida de que forma? Bom, podemos falar na perspectiva da agricultura e podemos falar na perspectiva da agricultura. Para direcionarmos a nossa resposta. Na perspectiva da agricultura, é óbvio que sem água não há agricultura. Digamos que é uma verdade de lapalice. Mas eu, há pouco na minha intervenção, falava na noção de interdependência. Nós temos que ter muito a noção da interdependência. Por exemplo, os cidadãos de Lisboa e de Porto recebem água, mesmo com a escassez, ou de onde? De onde é que vem a água? Quem é que está no território que produz a água? Essa contribuição desse território e de quem lá vive para o abastecimento de água às cidades com maior população é algo que deve ser valorizado ou não. Os agricultores têm um papel fundamental nos territórios que produzem a água que as cidades usam. E, portanto, esta noção da interdependência é fundamental também com as alterações climáticas. Ou seja, o que é que deve predominar na avaliação que se faz? O compromisso. Nós não podemos tomar medidas para a agricultura, nomeadamente que cortem o acesso a determinado tipo de abastecimento de água ou de energia, sem contemplar bem quais são os impactos.
Eu penso que a maior parte das manifestações que foram feitas ao longo da Europa, que têm várias razões e razões diferentes, mas uma das razões que eu penso que levou a essas manifestações é a diferença entre a importância política que em determinado momento se deu ao ambiente e às alterações climáticas e à agricultura. Ou seja, não houve um compromisso. Foi-se longe demais, na minha opinião, em relação a algumas medidas que podiam ser um pouco mais espalhadas no tempo e que assumissem o compromisso da agricultura com as alterações climáticas e das alterações climáticas com a agricultura. Penso que esses compromissos constroem-se, como se sabe, nomeadamente em Bruxelas. E constroem-se, nomeadamente em Bruxelas, em função dos equilíbrios de força. Ora, a área do ambiente e das alterações climáticas, que eu não nego, não sou um negacionista, aliás, acho que é das grandes prioridades que temos como cidadãos e como povo, que eu não nego, mas acho que é preciso ter sempre a noção da interdependência. Ou seja, nós não vamos deixar de produzir alimentos porque estamos preocupados com as alterações climáticas e não vamos deixar de ter impacto na agricultura porque há alterações climáticas, mas é preciso procurar o justo equilíbrio. Pedro Cisa Vieira, acha que o Governo foi longe demais nesta questão entre as alterações climáticas e a agricultura? Os compromissos, pensou-se demasiado à frente, deu-se um passo maior do que a perna? Não tenho a certeza e esse tema é muito controverso. Portanto, eu acho que não vale a pena sequer tentarmos entrar. Eu não vou entrar por aí, porque senão começamos a ter que atender a demasiadas coisas. Mas eu diria o seguinte: a agricultura é afetada pelas alterações climáticas. Nós passamos a ter que regar a vinha no Douro, temos dificuldade em fazer determinadas produções e, portanto, eu acho que, primeiro, a agricultura tem que se adaptar às circunstâncias de termos menos água e termos temperaturas mais elevadas, e a maneira de ultrapassar adaptar isso... Como? Adaptar é, por um lado, ser mais eficiente no uso da água e, por outro lado, também ter mais atenção à adequação de determinadas culturas a determinados territórios e a determinados climas. Isto vai ter que acontecer, aconteceu sempre ao longo da nossa história e da agricultura. A história da agricultura é também uma história de adaptação das culturas. Portanto, deixar cair determinadas culturas e fazer ótimo. Os agricultores sempre fizeram isso e, portanto, não é diferente. Mas hoje em dia podemos introduzir conhecimento, ciência, tecnologia, ainda mais do que fazíamos há 20 ou 100 anos atrás. Portanto, eu acho que há um caminho a fazer aí e há um caminho também, indubitavelmente, na poupança de água nas explorações agrícolas. Eu não tenho dúvidas que as melhores práticas mostram que quando nós começamos a preocupar-nos com o consumo de água na exploração agrícola, a produtividade aumenta. Ou seja, quando regamos de forma mais eficiente, usando menos água, usando a água que a planta precisa, nós aumentamos a produtividade agrícola. Portanto, aqui há uma possibilidade evidente de conciliação. E a outra coisa também, que é óbvia, é que a agricultura contribui para nós assegurarmos a neutralidade carbónica. Ou seja, mesmo que nós façamos redução de emissões de dióxido de carbono no conjunto das atividades humanas, nos transportes, na produção de energia, na indústria, etc., vamos sempre emitir CO2. E para sermos neutro, nós temos que aquela parte que não conseguimos deixar de emitir seja retida, seja pelas nossas florestas, seja no solo, através da atividade agrícola. Compromissos antes de tempo? E, portanto, aquilo que eu digo é, as coisas claramente estão interligadas, a agricultura tem que mudar e isso também vai beneficiar a adaptação às alterações climáticas. Aquilo que eventualmente se pode discutir é, por um lado, o ritmo das mudanças, é, por outro lado, outras coisas que já têm menos a ver com alterações climáticas propriamente ditas, mas com preocupações como biodiversidade, etc. E, portanto, é esse compromisso, que é muito mais técnico e que a mim me causa mais dificuldade em abordar,
que eu acho que uma grande parte das discussões está. Mas repara, uma das coisas que tem a ver com pesticidas, outra coisa tem a ver com as cadeias de produção, outra coisa tem a ver com a burocracia de acesso aos apoios europeus. Nada dessas coisas tem a ver com alterações climáticas. Portanto, eu acho que isso é importante. Só uma nota, um apontamento, 30 segundos. Há uma enorme adversidade por parte da Comissão Europeia naquilo que é os temas de retenção de água, barragens, transvases, etc. E eu acho que o país tem que estar preparado para que os investimentos que nós vamos ter que fazer em matéria de infraestruturas para a água, para captação, para distribuição, para regadio, etc., já não vão poder ser feitas com fundos europeus. Tem que ser e, portanto, do a escolha bolso que nós temos que portugueses. fazer são os contribuintes portugueses que vão pagar essas despesas, ou se vamos também pedir aos produtores agrícolas um sinal de preço na água que consomem. Porque atualmente, praticamente, a agricultura não paga pela água. E eu, agora vou ser muito controverso, tenho a convicção que se nós não introduzirmos um sinal de preço na forma como a água é paga pelos produtores agrícolas, que é um fator de produção crítico, provavelmente é mais difícil fazer as mudanças que queremos. É altamente controverso, mas, por exemplo, a água mais cara em Portugal fica no perímetro do Alqueva e é 1/10 daquilo que do outro lado da fronteira os agricultores espanhóis pagam. Portanto, há margem aqui para se fazer e isso também puxa pela eficiência das práticas agrícolas. Carlos Costa Neves, concorda com esta medida que poderia ser tomada em relação à água? Dos agricultores pagarem água? Nós devemos pensar, e acho que esse exercício é interessante, no que é a complexidade da atividade agrícola e da vida de um agricultor nos dias que passam. Aliás, resulta bem deste complemento de intervenções que todos nós tivemos. O agricultor tem que pensar em produzir, é óbvio. Tem que ter conhecimentos técnicos para produzir. Tem que ter apoios informáticos, tem que ter apoios técnicos, tem os problemas do abastecimento de energia, tem o problema de uma PAC desajustada à nossa realidade nacional, tem o problema da sua família ter acesso ao que as outras famílias têm, nomeadamente um jardim-escola para os filhos, uma creche para os filhos, que lhes permitam uma vida com os confortos da vida moderna. Internet. A família de um agricultor poderá integrar profissionais de outras áreas, poderá o agricultor ser casado com uma enfermeira e que, portanto, também tem que ter resposta nessa área. Isto tudo para dizer o quê? É que a atividade do agricultor é hoje de uma exigência tremenda, quer técnica, quer com os desafios que estão confrontados. Eu tenho a preocupação de reafirmar que não sou um negacionista das alterações climáticas. Eu reconheço-as, aliás, elas são óbvias. Agora, o facto é que, como acabou de ser dito, em Bruxelas, como em todo o lado, há equilíbrios de forças. E há, efetivamente, setores que acabam por ter capacidade de influenciar mais a atividade do Parlamento Europeu, por exemplo, ou até da Comissão Europeia, do que outros. Mas respondendo diretamente à questão, a água deveria ser taxada? Isso leva-nos a uma grande discussão sobre a água. Porquê? Se nós formos ver o abastecimento de água às cidades, nas canalizações, quanta água se perde antes de chegar ao utilizador. Então abordemos isso mais uma vez de uma forma interdependente, de uma forma interrelacionada. Pois se de uma abordagem integrada à questão da água, com o reconhecimento das interdependências, se ao mesmo tempo tivermos em conta qual é o contributo que para as emissões de carbono cada atividade económica dá. Se os meus números estão corretos, o contributo para emissões de carbono, e não contando com o reequilíbrio com a floresta, é em Portugal de cerca de 10%.
da agricultura. E, portanto, o problema essencial não está na agricultura. E, portanto, esta coisa de nós vermos setorialmente... Portanto, não é para si nem um sim nem um não. Área tal. Não, para mim é, desde que os governos sejam governos e tenham respostas integradas ao problema do país e não medidas caso a caso para responder à água dos agricultores, à água das cidades, à água das câmaras municipais, à água das fábricas, à água das celuloses, à água... Enfim, vamos ver o problema de forma integrada e caberá aos agricultores o que dever caber aos agricultores, olhando para tudo aquilo que os agricultores contribuem para a sociedade em geral. Eu tenho sempre uma preocupação, embora viva fora de Lisboa, eu tenho sempre uma preocupação que é, muitas vezes toma-se como realidade a vida da grande cidade. Atenção, que a vida da grande cidade é uma componente da vida em Portugal. E eu já vou querer falar da vida rural, que é o tema que quero trazer-vos a seguir. Mas Pedro Mota Soares, também para fechar esta questão rapidamente, depois faço logo a questão seguinte. A água devia, por ser um assunto controverso, é que lhe faço a pergunta, a água para os agricultores devia ser taxada? Mas a água dos agricultores já é paga. É importante que tenhamos a noção disso. Falámos há pouco do perímetro de regra de Alqueva, que tem um custo. Nós estamos a viver duas transições. Uma transição digital e uma transição de descarbonização da economia. A transição digital atinge também muito a agricultura. Se eu hoje olhar para use cases no 5G, alguns dos use cases mais interessantes que nós encontramos no 5G é exatamente na dimensão da agricultura. E é para fazer o quê? É, acima de tudo, para maximizar a utilização de recursos. Ou seja, conseguir ter uma utilização muito mais eficiente da água, usando muitas vezes menos água do que aquela que era preciso no passado para fazer a mesma plantação ou até melhorar a minha plantação. E, portanto, é importante continuar a apostar nesta dimensão, percebendo até que isso vai salvaguardar o recurso água. É também importante que... É verdade que existem muitas perdas de água na agricultura, mas se eu hoje olhar para o ciclo da água, para o ciclo urbano da água, especialmente se calhar em grandes cidades que têm muitas vezes infraestruturas mais antigas, as perdas que nós temos são perdas muito grandes e, portanto, também não é uma matéria que esteja só em cima da agricultura. E já agora, também é muito importante, posto em sentido contrário, conseguirmos de alguma forma ajudar a agricultura, quer premiando, quer ajudando diretamente, a ser muito mais sustentável. E a sustentabilidade são três coisas. É a sustentabilidade financeira. Se a agricultura não tiver sustentabilidade financeira, ninguém vai apoiar. É a sustentabilidade da utilização dos recursos ambientais, nos quais se inclui também a água, e é a sustentabilidade social. Se nós quisermos ter um país com coesão social, precisamos ter estes fatores de produção. Mas deveriam pagar mais água ou não? Se eu, de repente, começar a sobretaxar a água, sei que vou criar uma enorme dificuldade à sustentabilidade de um agricultor e viro até o ciclo ao contrário, e isso seria certamente um erro. Nós continuamos a ter um país a que funciona a duas velocidades, litoral e interior, e temos um setor agrícola muito envelhecido, mais de 50% com mais de 65 anos. Como é que se pode dar o salto para a mudança? Estamos aqui na AJAP, há de ser o sítio certo para conseguirmos falar sobre isto. Já agora, infelizmente, o problema do envelhecimento não é, na sociedade portuguesa não é um problema exclusivo da agricultura. É, porventura, um dos maiores problemas que a sociedade portuguesa está a ter. É exatamente este mesmo envelhecimento. O envelhecimento na área agrícola tem acrescido uma segunda dificuldade, que é, de facto, destruirmos um bocadinho ainda mais a coesão territorial do país. Eu tenho a noção que a ocupação de uma parte muito significativa de Portugal vem dos agricultores, vem das atividades que estão ligadas ao mundo rural, da floresta, das atividades cinegéticas, que estão muito ligadas ao mundo rural. O tema é, de facto, um tema muito relevante. Mais uma vez, o equilíbrio não é só um equilíbrio financeiro, não é só um equilíbrio do ponto de vista da utilização dos recursos ambientais, é também um equilíbrio social. É a capacidade de nós retermos pessoas, de termos a capacidade de levar para o interior do país mais pessoas. É um tema muito, mas mesmo muito difícil,
cuja abordagem, de facto, mais uma vez, infelizmente, não é só no setor agrícola, é também noutros setores. Quando nós olhamos hoje para o aumento da esperança média de vida em Portugal, que é francamente positivo, mas o aumento da idade média dos portugueses é algo que é de enorme preocupação. O setor agrícola certamente é muito impactado, mas é uma reflexão que convém que o façamos de uma forma um bocadinho mais transversal, porque vai impactar em todas as áreas económicas, sociais e da sociedade portuguesa. Pedro Cisa Vieira, ainda há pouco tempo esteve no Governo. Sentiu que o Governo olhou para esta questão do envelhecimento do setor agrícola? Sentiu que o Governo olhou para esta questão de um país que funciona a duas velocidades? Acha que foi, de facto, uma prioridade? Acho que sim. Aliás, um dos governos que fiz parte definiu 4 prioridades. Uma delas era mesmo o desafio demográfico, que tinha várias declinações, designadamente ao nível daquilo que é o grande desequilíbrio que se assiste, não apenas em termos de densidade populacional, mas também em termos de média etária entre os territórios do interior e os territórios do litoral. E eu não tenho dúvida que, obviamente, nós, se queremos aproveitar todo o potencial do país, nós temos, obviamente, que ter território ocupado, território que é útil, território que é vivido. E, nesse aspecto, a atividade agrícola, da atividade pecuária, cinegética, florestal, é absolutamente indispensável. É preciso ter economia nos territórios para fixar a população. E depois é preciso ter serviços que funcionem, e ter escolas, serviços que funcionam. Não, com certeza. Quer dizer, há uma tendência, obviamente, para que as populações, mesmo nos territórios do interior, se concentrem nos núcleos urbanos. E nós temos visto, por exemplo, que há um declínio populacional, mas apesar de tudo, nas cidades médias e até nos pequenos aglomerados urbanos no interior, sedes de concelho, a perda de população é menos acentuada e, em alguns casos, até há ganhos de população. Ou seja, há uma tendência para as pessoas deixarem de estar na aldeia, até porque vão morrendo, não é? Muitas emigraram, as que ficaram vão morrendo e há uma deslocação para os núcleos urbanos nos territórios do interior. Mas, obviamente, é preciso fazer mudanças. Eu acho que aqui também obviamente, é muito difícil. A atividade agrícola é uma atividade difícil, é crítica, mas digamos assim, é uma atividade que tem tantas externalidades positivas para a comunidade nacional que deve ser particularmente apoiada pelo resto da comunidade. Nós tivemos este nosso território é muito pobre. É muito pobre do ponto de vista da qualidade da terra, é muito pobre do ponto de vista de tal maneira que a agricultura que nós tivemos ao longo dos séculos, desde a nossa independência, era mesmo uma agricultura de subsistência. E quando as pessoas começaram a ter oportunidades no outro lado, a partir dos anos 50, 60, elas deixaram a terra e emigraram, foram para Lisboa, foram para a França, foram para a Alemanha, foram para a Suíça, para muitos lados, para escassapar precisamente à miséria. E saíram de todos os lados, não saíram só de Portugal continental, saíram dos Açores, saíram da Madeira, porque a vida da terra é particularmente dura. E há uma coisa muito curiosa que eu percebi, e que é aqueles que vieram do Pinhal Interior, do Alentejo, etc., nos anos 50, 60, 70, para a cidade, deixaram uma ideia aos seus filhos de que a vida na terra é horrível e que o que é bom para eles é terem uma vida na cidade. E agora começamos a descobrir uma terceira geração que começa a redescobrir as terras de origem. Isso, conjugado com a maior formação da população, acho que também vai ajudar a transformar o panorama agrícola no nosso país. A agricultura em todo o mundo é essencialmente uma atividade de base familiar. São pequenas, há obviamente grandes empresas agrícolas, mas em praticamente todo o mundo aquilo que dá a ocupação do território é mesmo a agricultura familiar. São explorações familiares de que é o que acontece pequena, em Portugal média, que é o que acontece, mas mesmo assim em Portugal as explorações agrícolas estão a ganhar escala. Era como já se disse numa das outras conversas aqui, que os agricultores começam a comprar terreno à volta para ganhar escala e isto implica... Mas também ouvimos que demora muito tempo até começar a dar frutos. E daí que
Coisas como o cadastro do território a norte do Tejo, onde há uma fragmentação da propriedade, a proibição do fracionamento e a obrigatoriedade de não se fazer partilhas de prédios rústicos abaixo da unidade mínima de cultura. Tudo isso são medidas que foram, entretanto, adotadas e que eu acho que vão facilitar a transformação que nós vamos precisar nas próximas décadas para mantermos entre nós esta atividade que é absolutamente indispensável ao nosso bem-estar coletivo. Carlos Costa Neves, ouvimos aqui ao longo das sessões ouvi muitas vezes falar da agricultura como o parente pobre. Acha que é de alguma forma o parente pobre? Essas qualificações são sempre complicadas de atribuir. Teremos com certeza na nossa sociedade vários parentes pobres. Mas dentro da atividade económica, digamos que é o setor a que tem sido dada menos importância relativa e é o setor mais desconhecido. Eu penso que não se deve fazer, até porque cada vez há maior interpenetração, mas não se deve fazer distinção de campo e cidade, nomeadamente de onde eu sou originário, das Ilhas dos Açores, essa distinção está cada vez mais esbatida, mas a verdade é que na área rural é uma área até com menos influência política a nível nacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a composição da Assembleia da República é o que é, nós valorizamos o número de habitantes por círculo eleitoral, obviamente que há grandes círculos eleitorais, valoriza-se depois, porque tem menor população, territórios mais agrícolas ou territórios menos urbanos. E, portanto, se formos para os distritos do interior, desde lá de cima até cá abaixo, passando por Bragança, Castelo Branco, Viseu, Porto Alegre, Beja, Évora, o que nós vamos ver é que a percentagem de membros do Parlamento provenientes dessa área, dado este casamento com a população exclusivamente, e podia também casar com a área territorial, por exemplo, podia haver outras maneiras de tentar diminuir esse equilíbrio, leva a que, nomeadamente no Parlamento Nacional e eventualmente também nos governos, a questão da agricultura não seja zona central. Também, se neste momento nós seguirmos a grande comunicação social, e nomeadamente o trabalho feito por esta estação, nós vamos chegar à conclusão que tem esta iniciativa, para mim, apreciável e que gostaria de ver multiplicada com os jovens agricultores, mas, ao mesmo tempo, os temas que são tratados 24 horas por dia não tocarão na agricultura, a não ser que haja manifestações inorgânicas de agricultores. Portanto, cá estamos nós outra vez, o parente pobre provavelmente porque tem menor atenção pública e política do que os outros. E que, quando é necessário estabelecer equilíbrios entre a política A e a política B, a política A, que não há agricultura, vai ter prioridade política sobre a política B. E, portanto, parente pobre, nessa perspectiva, sim. Vamos a uma ronda final e lanço-vos uma ideia que eu vi ao longo destas sessões, por mais do que uma pessoa a disse, que era sobre esta questão da vida rural, sobre o interior, que é muitas vezes esquecido, porque os políticos não olham para estas zonas, porque estas zonas não dão votos. Vocês todos fizeram parte de governos. Conseguem-nos ajudar a perceber se isto é de facto verdade? É uma questão que não passa na cabeça dos políticos, porque depois não dá votos. Se os políticos não olham para o mundo rural, não é só a agricultura, para o mundo rural, porque não dão votos, estão a condenar o país a médio prazo. Eu acho que os políticos, muitas vezes, se calhar, deviam olhar para a demografia. A demografia, como dizia há pouco, é um dos grandes temas de dificuldade em Portugal. Eu admito que não dê votos no médio prazo. Mas às vezes é importante que os políticos não olhem só para a próxima eleição, olhem um bocadinho também para a próxima geração. E, portanto, para um país como Portugal, que está a caminho dos 9 séculos de história, se o poder político não tiver a capacidade de olhar um bocadinho mais para a frente, não pensar só no dia-a-dia, eu sei que há muita gente que não gosta da expressão, mas fazer reformas estruturais que capacitem, que deem mais capacidade a Portugal para
ser mais produtivo, ser mais sustentável, ser mais coeso no futuro, estarão a fazer francamente mal o seu papel. E eu, sinceramente, cada vez menos acredito em políticos que só têm uma preocupação, que é, no dia em que se levantam, deitarem-se com primeiros ministros. Acho que hoje uma peneira entre políticos são aqueles que têm a capacidade de olhar para a frente, de fazer reformas, mesmo que elas sejam francamente difíceis, mesmo que elas possam perder votos, mas deixar um país mais sustentável, deixar um país para a próxima geração. Carlos Costa Neves, apelando à sua sinceridade, é assim que os políticos pensam? A sua função aqui é pôr perguntas, não responder a perguntas, e eu não lhe vou pôr nenhuma pergunta, mas ponho a pergunta a mim próprio. Sim. Não há muito tempo tivemos eleições no país. E antes das eleições no país tivemos 4 meses tivemos 4 meses de campanha eleitoral, formal e informal. Eu perguntava-lhe quantas vezes viu discutir a questão da água, como grande questão nacional, quantas vezes viu discutir a questão da demografia, a não ser através da imigração, quantas vezes ouviu discutir a questão da demografia e chamava aqui a atenção que, em termos de demografia, a demografia é muito mais desequilibrada em termos de agricultura, ou seja, há muito mais população idosa na agricultura que na média da população portuguesa, porque chega aos 80%. Quantas vezes ouviu discutir as questões da energia, quantas vezes ouviu discutir a questão do contexto internacional em que o nosso país está e a agricultura portuguesa está, o ajustamento da política agrícola comum a essas mesmas nossas condições e, portanto, eu penso que a resposta assim fica dada, ou seja, demos com certeza todos muito mais importância a outras áreas e outras questões e muitas vezes a questões menores, como questões de governabilidade, que a questões que têm a ver com a subsistência do país e de quem aqui vive, como é, por exemplo, e foi bem levantada a questão da água, como a da demografia, como todas as outras questões que poderíamos aqui levantar. Portanto, efetivamente, na política, esta questão, como tantas outras fundamentais, estão um bocado fora da discussão política. Pedro Cisa Vieira, faço-lhe a mesma pergunta a si. Está na cabeça dos políticos resolver esta questão ou porque não é assim tão discutida, não pensam tanto nela? Eu acho que está mais do que se fala dela. Nós, quando vimos à televisão, quando vamos falar de qualquer coisa, perguntam-nos pelo Serviço Nacional de Saúde, perguntam-nos pela imigração, perguntam-nos pela governabilidade e não nos perguntam pelo mundo rural. Ou quando eu vinha à televisão, as únicas coisas que se falava do interior era do tema das portagens, era do tema das cidades no interior. Pouco se falava daquilo que são verdadeiramente estes temas de longo prazo, de futuro e estruturais. Então quer dizer que temos um país a 2 velocidades, é culpa dos jornalistas? Não. O que eu acho é que não é nada disso que eu estou a dizer. Sim. Eu acho é que nós precisamos de pensar que, como dizia o Carlos Costa Neves, aquilo de que nós beneficiamos, por exemplo, quando vivemos na cidade, é muitas vezes o produto de coisas que nos chegam, seja os produtos alimentares que são produzidos no resto do país, a energia que nos chega, a água que nos chega, etc. Portanto, há aqui, obviamente, um sinal de coesão nacional. Mas também queria chamar a atenção para algumas coisas que, por vezes, nos esquecemos. A maior parte se virmos o investimento público por habitante nas últimas décadas, ele foi muito superior nos territórios do interior do que nas áreas metropolitanas. Isto é rigorosamente verdade. Nós fizemos mais investimento em estradas, em barragens, nos equipamentos urbanos, coletivos, etc., por habitante, per capita, nestes territórios do que noutros. E, portanto, eu acho que eu fiz centenas de milhares de quilómetros durante o meu tempo de governo. Eram sempre 150 mil quilómetros por ano, pelo menos, que eu fazia, e percorri, posso dizer, todo o país. E, francamente, estes problemas são muito intratáveis, mas quando nós chegamos aos sítios, a vontade de todos os políticos é mesmo fazer coisas pelas pessoas. E os problemas são difíceis, as pessoas querem estar nos sítios onde há mais gente, nos sítios onde há maior concentração populacional, que se criam mais empregos, que há mais atividades sociais que atraem pessoas. E, portanto, nós investirmos, por exemplo, nas cidades do interior, é muito, a meu ver, muito importante para nós conseguirmos fixar
população do que outras coisas. Quer dizer, na minha ideia, o problema passa todo por criar cidades onde se cria riqueza, onde se cria emprego que fixa e atrai população. E este investimento nas cidades do interior, onde há escolas, onde há universidades, onde há centros de conhecimento, é o crítico para nós reequilibrarmos isto, e é muito difícil pensar que nós vamos voltar a ter a ocupação territorial que tínhamos em 1950, quando as pessoas viviam em aldeias e tinham uma vida mesmo muito miserável que eles levou a fugir do interior do país. A vida mudou e o poder político também tem de estar atento a isso. Pedro Cisa Vieira, Carlos Costa Neves, Pedro Mota Soares, muito obrigada aos três por este debate deste ciclo de conversas terra a terra. Tivemos aqui uma perspectiva de três ex-ministros que falámos sobre vários assuntos, sobre a questão da água, sobre a questão da vida rural e o que é que se pode fazer para melhorar o setor agrícola no país. Da minha parte é tudo. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Até uma próxima oportunidade.